irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. É muito bom estar aqui hoje com você, mais um culto ao Senhor Jesus. Nós estamos juntos, nós estamos celebrando o que Ele está fazendo na nossa vida. É um tempo de cuidado de Deus, é um tempo de graça do Senhor sobre nós, é um tempo de provisão, é um tempo de caminharmos sobre as águas, é um tempo de provarmos o maná, é um tempo de nós presenciarmos a nuvem do Senhor sobre aqueles que confiam. É um tempo da gente ver a coluna de fogo nos guiando pelo deserto. É um tempo que Deus separou para aqueles que confiam nele, permaneçam nele. A gente não tem que ficar paralisado nesse tempo. Apenas precisamos colocar nossa atenção, nosso foco, nosso alvo, o nosso coração no Deus da nossa salvação, naquele que sempre cuidou de nós e sempre vai cuidar. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre como lidar com ameaças. Queria pegar hoje aqui a vida de Ezequias, do rei Ezequias, o maior reformador da Bíblia. Se você ler os textos sagrados, e se você estudar reformas espirituais, avivamentos espirituais no Israel antigo, o rei que produziu a maior reforma espiritual de todos os tempos em Israel foi o rei Ezequias. Ele, num tempo muito assombroso, num tempo muito triste para a espiritualidade em Israel, ele começou a reinar com 16 anos, durante 55 anos, ele trouxe avivamento espiritual e muita prosperidade, muito livramento para Israel. Mas ele não fez isso sem ameaças, e hoje eu gostaria de falar sobre algumas ameaças que aconteceram na vida dele. Nós vamos falar aqui de textos que estão desde 2 Crônicas 26 até 2 Crônicas 32, eu não vou ler, porque é muito. E também textos que estão em 2 Reis 19 e também Isaías capítulo 36. São os três textos que falam mais ou menos da mesma coisa, dos acontecimentos em que hoje eu quero tomar como pano de fundo para que nós possamos encontrar revelação divina para os nossos corações hoje. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu tenho absoluta certeza de que hoje você vai ser consolado, confrontado, alinhado pelo poder da palavra de Deus, e a gente vai ver como um homem de Deus se porta com ameaças. Eu disse que Ezequias, ele começou a reinar com 16 anos, um garoto. O pai dele foi o pior rei de Israel. O nome do pai dele era Acais. O pai dele foi pior do que Acabe, esposo de Jezabel. O pai dele queimou todos os irmãos dele para outros ídolos. O pai dele destruiu o templo, ele destruiu todos os artefatos do templo. Ele matou profetas, matou sacerdotes, ele parou o culto no templo. O pai dele era um rei imoral, era um rei destrutivo para a espiritualidade, era um rei sem caráter, era um homem que não deve ser seguido em nada. Esse era Acais, o pai de Ezequias. E quando Ezequias começou a reinar com 16 anos, ele começou a reinar ameaçado. A primeira ameaça é a ameaça de repetir aquilo que seu pai fez. Talvez essa seja uma das maiores ameaças que a gente sente na vida. A gente tem latências, a gente tem inclinações que são naturais para a gente. Imagine um rapaz de 16 anos, a vida toda ver o pai fazer as maiores atrocidades e prosperar fazendo. Imagine um rapaz de 16 anos de idade ver o pai matando sacerdotes, destruindo o templo, acabando com tudo. Ver o seu pai vivendo na completa e irrestrita imoralidade e de repente com 16 anos ele começa a reinar. Imagine, mesmo que esse rapaz quer fazer certo,
Mesmo que esse rapaz quer seguir o caminho do Senhor, mas existe uma ameaça dentro dele. Qual é a ameaça? É tudo que ele enxergou, é tudo que ele viu. São os padrões comportamentais que ele pode imitar do seu pai. São esses fantasmas espirituais que com certeza vinha na linealidade não apenas do seu sangue, mas do comportamento aprendido. Muitas vezes nós somos ameaçados pelo nosso passado, ameaçados por um comportamento familiar, ameaçados por um jeito de ser que simplesmente nós aprendemos desde a infância. A gente quer fazer certo, mas parece que no nosso ombro nós sempre sentimos o fôlego do antigo eu, da antiga maneira de viver, do antigo proceder. Quem sabe você sempre deseja fazer certo, mas as suas latências são pecaminosas. Você sempre quer fazer o que é correto diante de Deus, mas existe uma inclinação eterna, algo que pede pelo pior. Parece que dentro de você existe uma guerra contínua. E esse era Ezequias, um rapaz que começa a reinar. Mas a Bíblia diz que a primeira coisa que ele decide fazer é reconstruir o templo. Como é que eu lido com uma ameaça de comportamentos antigos? Como é que eu lido com uma ameaça de voltar a fazer as coisas que antigamente eu fazia? Como é que eu lido com uma ameaça de andar nos comportamentos dos meus pais, dos meus tios, da minha vizinhança, dos amigos que eu costumava andar? A primeira coisa que ele faz é construir, é consertar o templo. Ele quer fazer voltar a adoração. A Bíblia diz que ele conserta os artefatos do templo, ele reconstrói as portas do templo, e ele recoloca para os levitas no templo, ele volta o louvor, ele volta a adoração. Sim, tem latências dentro dele malignas, porque ele viu muita coisa errada, ele participou de muita coisa errada, ele sentiu muita coisa errada, mas com louvor, com adoração, com alegria pelo templo. Eu imagino Ezequias indo para o templo, gente, o coração dele cheio de coisas ruins. Entenda, a mente é um hard drive que não dá para apertar delete, não dá para simplesmente apagar o que a gente viu na vida, não dá para apagar o que a gente presenciou, não é simplesmente, eu nunca mais vou pensar nisso, não, é complicado, a gente guerreia com tudo isso. Imagine Ezequias indo para o templo ali, com 17, 18 anos, lembrando de toda a maldade dos seus pais, mas há uma proposta nova de Deus, há uma proposta de adoração, há uma proposta de louvor. Irmãos, como é que eu lido com a ameaça do antigo eu? Eu lido com adoração, eu lido com construir o templo, eu lido como voltar para a palavra, eu lido com levitas, eu lido buscando ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e se volte para o Deus da nossa salvação. As ameaças de se tornar a pessoa que ele tinha sido vão se acabando quando ele anseia a nova pessoa que está no coração de Deus. Se você se sente ameaçado, se as tentações muitas vezes tão pesadas que você acha que vai desistir, eu quero dizer para você, o apóstolo Paulo diz que nenhuma tentação veio acima da nossa força, senão aquela que nós podemos suportar, e com elas também sempre vem o escape de Deus. De alguma forma, Deus colocou aí dentro de você um escape divino. Você pode se voltar para o templo, pode se voltar para as coisas de Deus e se livrar dessa ameaça que sempre quer te fazer voltar às coisas de onde você saiu. Deixa eu dizer algo para você: a fonte, se ela era amarga, não significa que você não pode se tornar em alguém doce. De onde você saiu, não significa aonde você vai chegar. O seu destino, aonde você vai chegar em Deus, é baseado no amor, na graça do Pai, no livramento do Pai. Deus é por você. Se você não acredita em si mesmo, deixa eu dizer, o céu está acreditando em você, o Pai está acreditando em
em você. E nenhuma dessas ameaças de voltar a fazer as coisas antigas vão se concluir, porque esquecendo das coisas que ficam para trás, nós prosseguimos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Não vos lembrei das coisas antigas, nem vos recordei das passadas, porque eu, o Senhor vosso Deus, faço coisa nova e vai saindo como a luz. Deus tem um tempo novo para você. Ezequias venceu essa ameaça do passado, fazendo coisas novas, vivendo para Deus. Então ele começou a reinar. E o reinado dele começou um grande avivamento espiritual, porque ele amava o templo. Você não ama o templo, querido? Eu sei que você está sentindo falta do templo, mas Deus está fazendo algo poderoso, né? O diabo achou que fechando as igrejas ele ia vencer. Então Deus multiplicou as igrejas em famílias, em casas, e a bênção, a graça de Deus está entrando em lugares que nós nunca pensávamos que podia entrar. Então Ezequias começa o seu reino. E a segunda ameaça que existe para o reino de Ezequias é que ele tinha que alinhar Israel. Israel estava todo dividido. Então ele queria juntar Israel, e para isso ele quer celebrar a Páscoa. A Páscoa não é celebrada por mais de 50 anos. Imagine, uma festa religiosa que pretende reunir todo Israel em Jerusalém, que não é celebrado por mais de 50 anos, e isso seria quase que ele provar a autoridade do seu reinado, que todo Israel viesse. Se você for lá e ler aqui nesses capítulos que eu disse, no capítulo 29, no capítulo 30, quando ele quer celebrar a Páscoa, a Bíblia diz que ele manda mensageiros por todo Israel, e os povos começam a zombar dele. Quem? Próprio Israel. Aqui diz gente de Manassés, gente de Zebulon, gente de Efraim, começa a zombar de Ezequias. Quem ele acha que ele é para juntar todo Israel? Às vezes nós somos ameaçados na nossa autoridade. Às vezes nós somos ameaçados na nossa capacidade de nos estabelecer. De algum modo, nós achamos que nós não vamos ter competência, nós não vamos ser o suficiente, nós não vamos conseguir reunir o suficiente de bênção, de gente, de graça, de competência, a fim de que nós venhamos a executar o trabalho pelo qual nós somos destinados a fazer. E muita gente em Israel começa a zombar de Ezequias, dizendo quem ele pensa que é. Tantos reis vieram antes e não conseguiram produzir uma Páscoa que se reunisse todo Israel. Duvidaram da autoridade, duvidaram da capacidade. Quem sabe a ameaça nesse momento é sobre sua capacidade de vencer essa crise. Quem sabe você está sentindo ameaça e você diz, como é que eu vou ter uma ideia para mudar o meu negócio? Como é que eu vou ter uma ideia para mudar esse momento da minha família, esse momento da minha casa? De onde vai vir essa ideia? Parece que é uma ameaça que vem contra você, que você não vai conseguir ter um subproduto maravilhoso de graça do céu para você, de insight divino, para você conseguir congregar em si mesmo as qualidades que são necessárias para vencer esse tempo. Mas Ezequias buscou ao Senhor e ele disse, mandou mensageiros para todo Israel. Sabe como ele venceu essas ameaças? Foi simplesmente continuar. Se você está sendo ameaçado que não vai ter competência para vencer essa crise, continua. Se de algum modo você sente ameaçado o seu negócio, você sente ameaçado o seu emprego, você sente ameaçado a sua maneira de viver, o que você deve fazer? Continuar, dar um passo para frente, acreditar em Deus, continuar crendo que a autoridade vem do alto, que a capacidade vem de Deus, que eu me esforço, mas existe comportamentos divinos que Deus vai imprimir dentro de mim, ideias, insights, formas de fazer diferente. Eu quero declarar isso na sua vida hoje, que o Pai Celestial está trazendo competências novas para dentro de você, uma aceleração de desenvolvimento pessoal, que não
vem apenas daquilo que você ouve, mas vem da revelação de quem você é no Pai. De algum modo Deus vai te mostrar um espelho, dizer: olha, existe algo em você que você não enxergou até hoje, mas é tempo de revelar o verdadeiro você. É tempo do leão rugir, é tempo do Simba, o pequeno leão, entender que ele tem o mesmo DNA do leão poderoso, o leão da tribo de Judá. Você parece com seu pai, você tem a mente do seu pai. Como Paulo, você pode dizer: eu tenho a mente de Cristo, eu vou pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra. E Ezequias venceu essa intimidação, essa ameaça, continuando. Eu quero dizer para você hoje: continue, progrida, avança, não pare. Com o Senhor você é maioria. Os seus inimigos vão cair por terra. Se por um caminho eles vierem, por 7 eles fugirão. Deus vai construir um momento novo para você. Continue. Ele venceu essa ameaça continuando. E então a Bíblia diz que uma grande ameaça se levantou do norte. A Síria, que tinha capital Nínive, tinha agora um rei impiedoso que vinha destruindo as nações. No capítulo 32, é tão interessante que diz que Senaqueribe, esse rei, vinha destruindo todas as nações no caminho para Jerusalém. E não só as nações, mas as cidades também, algumas cidades de Israel. Ele foi destruindo, destruiu Samaria, destruiu outras cidades. E o que acontece? A ameaça agora era que: será que aquilo que está acontecendo em outras nações vai acontecer na minha nação? Será que aquilo que está acontecendo em outros lugares vai acontecer comigo? É uma ameaça, achando que nós vamos olhar para os padrões de acontecimento ao nosso redor e eles vão ser replicados em nós. Não. Nós temos a marca do sangue do Cordeiro. Nós temos altar, nós temos templo, nós temos casa edificada espiritual. Os nossos pés estão sobre a rocha que é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Senaqueribe veio destruindo as nações e as cidades, e de alguma maneira esse homem, Ezequias, esse rei, se sentiu ameaçado. Ele sentiu que as mesmas coisas que aconteceram em outras casas iriam acontecer na sua casa. As mesmas coisas que aconteceram em outras cidades iriam acontecer na sua cidade. Quem sabe você está se sentindo assim? Você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que morreu de coronavírus. E de alguma maneira você se sente ameaçado, porque se aconteceu lá, pode acontecer aqui. Em nome de Jesus, não. Ou quem sabe você: mas aconteceu isso na Itália, mas aconteceu isso em outros lugares. Não compare coisas são incomparáveis. Não dá para simplesmente usar aritmética, matemática. Não dá para colocar Deus no tubo de ensaio e tentar analisá-lo, colocar Deus no computador e apertar Enter e achar que coisas serão replicadas. Eu quero dizer, cada um tem um mistério diferente com Deus, e você tem um mistério com o Senhor Jesus. Você tem um mistério com Deus. Ezequias tinha um mistério com Deus. Ezequias, ele já tinha templo, ele já tinha adoração, ele já tinha palavra, ele já tinha uma marca com o Senhor. Cada um vai construindo seu mistério na caminhada, a sua intimidade. Você já sabe o cheirinho do mestre, você já sabe o jeito que o mestre chega perto de você, você já reconhece atmosfericamente a presença dele, você já sabe como os muros da sua cidade são, você sabe quem você é, Jerusalém. Jerusalém, não pense, ó Jerusalém, que você vai ser atacada como foram outras cidades. Jerusalém, você está edificada sobre o Senhor Jesus, ó Ezequias. E Ezequias é ameaçado. E a Bíblia diz que o que ele faz nessa ameaça de Senaqueribe? E é outro ponto, como eu me comporto quando eu sou ameaçado pelas coisas que estão acontecendo ao redor.
Quando eu sou ameaçado, porque aquele casal ali se separou, você vai achar que você vai se separar. Porque o mal chegou naquela empresa e ela teve que se fechar, você vai achar que você vai fechar. Porque aquele empresário despediu não sei quantas pessoas, você vai despedir? De forma nenhuma. Você tem um segredo com Deus. É outra história, a sua história com Deus. Senaqueribe entendeu... Ezequias entendeu isso, o rei. E o que ele foi fazer? A Bíblia diz que Senaqueribe chegou em Jerusalém e a primeira coisa que ele fez foi cortar toda a entrada de água da cidade. Toda a entrada de água, todos os rios, todos os riachos que entravam para Jerusalém. Senaqueribe foi lá e ele se perguntou: até quando Jerusalém vai resistir e esse rei Ezequias vai resistir sem água? Mas a Bíblia diz que Ezequias começou a construir um túnel. Todas as vezes que nós vamos a Jerusalém, a gente vai lá no túnel de Ezequias. É imenso, é um túnel dentro da rocha. E é incrível porque ele acaba no tanque de Betesda. Isso, o tanque de Betesda em que Jesus enviou lá o cego para se lavar. E lá de cima em Jerusalém, houveram escavadores que saíram do tanque de Betesda, escavadores que saíram lá de Jerusalém. Aquilo deve ser ali, eu penso agora, uns 7 quilômetros, uns 5 quilômetros de túnel. E eles vieram e eles acertaram exatamente um ao outro, sem GPS, sem nada, por dentro da rocha. Deixa eu dizer algo, como é que eu me comporto nas ameaças, quando eu acho que tudo que está acontecendo lá fora vai acontecer na minha casa? Eu construo fontes, mas as fontes fecharam. Não, irmãos, muitas vezes as fontes exteriores elas cessam justamente para eu entender que se eu tenho a competência espiritual para construir a minha própria fonte. Foi Jesus que disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem sabe Deus está querendo fazer isso com você. Era fácil vir num culto como esse lotado, gente chorando do seu lado, gente orando, gente glorificando, fontes ao seu redor, e você bebendo da fonte de uma igreja congregada. Agora Deus está dizendo: é hora de você cavar a sua própria fonte. É hora de você, mas é difícil. Sim, você vai cavar na pedra. Muitas vezes a sua vida estava uma pedra, uma rocha, e Deus está dizendo: cave na sua própria fonte. Descubra no seu interior a capacidade de fluir. Descubra no seu interior a capacidade de orar. Você que sempre teve que contar com a oração de alguém, contar com a oração comunitária. Deus te colocou só com a sua família na sua casa e está dizendo: é hora de você cavar a sua própria fonte, porque eu vou te abençoar. Quem sabe é hora de um sacerdote aí dentro de casa dar a mão com a família e dizer: olha, perdeu o trabalho, olha, está difícil, não está produzindo, mas Deus é o Senhor dessa casa, mas Deus é o Senhor dessa família, e eu nunca vi um justo padecer o pão, nem a sua descendência mendigar. Deus é fiel na sua vida, na sua casa, na sua família. O que Ezequias faz diante da ameaça do que estava acontecendo lá fora? O que ele faz é se aprofundar aqui dentro. O que ele faz quando as fontes lá fora se fecharam? Ele constrói uma fonte dentro dele. E é essa fonte que Deus está querendo que você construa. A Bíblia diz que ele construiu fontes e que ele reparou os muros. Hora de reparar os seus muros. E ele levantou torres para olhar mais longe. Quem sabe é um momento espiritual, quando essa ameaça vem, de você cavar fontes, de você reparar muros, mudar coisas que precisam ser mudadas, levantar torres para ver além. Construiu lanças, deu para os seus soldados, construiu escudos, se preparou para a guerra. Irmão, você é mais forte do que imagina. Você é mais sábio do que imagina. Você tem mais graça do que imagina. Deus está mais com você do que você pensa. E esse homem, Ezequias, ele trata com a ameaça dessa forma.
Mas então a ameaça toma outras proporções. O rei Senaqueribe está lá, ele cercou a cidade e ele viu que Ezequias não ia parar porque ele construiu fontes internas, aleluia. O diabo pode cercar a sua cidade, mas existem fontes internas dentro de você. O inimigo pode cercar a sua empresa, mas há fontes internas dentro de você. O inimigo pode cercar a sua família, mas existem coisas dentro de você que gritam, que pulam para a vida eterna, que se conectam com Deus a partir de um movimento espiritual dentro de você. Mas o rei Senaqueribe se irou, e o que ele fez? Ele pegou uma carta e começou a escrever ameaçando Jerusalém, dizendo: olha, toda Jerusalém vai ser destruída, toda Jerusalém, não vai ter. Aí o que ele faz? Olha só, o rei Senaqueribe começou a usar o Jornal Nacional. A Bíblia diz que ele pegou várias porta-vozes e colocou ao redor da cidade de Jerusalém. E esses porta-vozes, o que eles faziam? Eles gritavam em hebraico para o povo que estava em cima do muro entender, e dizendo: vocês vão ser destruídos, o coronavírus vai matar todo mundo, a economia vai acabar. Eles ficavam ali dizendo o pior, para o povo acreditar. Eles estavam ali não informando, eles estavam ali destruindo o coração do povo, destruindo a alma do povo. Quem sabe é essa ameaça que você está tendo hoje, essa sua obsessão por informação. Deixa eu dizer para você, tem uma obsessão por revelação. Tem uma obsessão pela mente de Deus, não pela mente de um repórter que quer manter você vendo um jornal para ele vender mais propaganda durante o tempo do jornalismo. Tem a obsessão por aquilo que Deus está pensando, por aquilo que Deus está imaginando, por aquilo que Deus vai te levar, aonde Deus vai te levar. Aí Senaqueribe manda uma carta, escreve um jornal maligno e manda para Ezequias. Você sabe como você reage quando todas as informações ao redor são malignas? E quando existe esse jugo de impiedade respirando no seu cangote, ameaçando com informação, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, ele pegou pano de saco, entrou dentro do templo e levou a carta e colocou diante de Deus. Aleluia! Quem sabe é essa ameaça que está vindo sobre você. Irmão, nós vamos pegar essa ameaça e nós vamos levar diante do Pai, diante do altar. Está aqui, ó. Deus, é isso que estão dizendo que vai acontecer no Brasil. É isso que estão dizendo que vai acontecer na economia. É isso que estão dizendo, Senhor, lá pelos muros. Os porta-vozes do caos, os porta-vozes da malignidade estão dizendo que vai acontecer isso. É isso, Deus. Eu estou aqui no seu altar, eu estou aqui nos seus pés. Irmãos, a Bíblia diz que Deus olhou aquela carta escrita diante do altar. Meu querido, não é a informação que vai mudar a nossa nação, é a revelação do céu, daquilo que Deus quer para nós. E a Bíblia diz que Ezequias entrou, você sabe como é que ele tratou com a ameaça? Ele tratou trazendo aos pés do Senhor. Se você está se sentindo ameaçado, leva para os pés do Senhor. Escreve as suas ameaças aí numa carta, que o inimigo tem te ameaçado, a ameaça de perder sua casa, de perder seu casamento, a ameaça que o seu filho vai estar em drogas. Escreve essa ameaça, depois você escreve essa ameaça, você leva e coloca diante de Deus, e você diz: Senhor, é isso que o diabo está dizendo a respeito da minha casa, da minha família, da minha nação. Eu coloco diante do Senhor, agora eu quero a tua revelação. E depois que você colocar diante de Deus, você rasga aquilo e joga fora, apenas para dizer: está rasgado em nome de Jesus. Na mesma hora que Ezequias estava com aquela carta diante do Senhor, a Bíblia diz que Deus levantou um profeta chamado Isaías. Isaías foi ao encontro de Ezequias, e quando chega perto de Ezequias, ele diz: o Senhor te ouviu, o Senhor te ouviu.
O Senhor vai mudar a sua história. O Senhor vai mudar a história de Jerusalém. Jerusalém não será destruída. Eu quero dizer que Deus está levantando seus profetas. Deus está levantando vozes proféticas. E hoje aqui eu quero me unir a essas vozes, dizendo que a nossa cidade não será destruída. Que a sua casa, a sua família, seu lar, o seu negócio não será destruído. E que Deus está olhando para essa ameaça. E que Deus vai reverter essa ameaça no nome de Jesus. Por maior que tenha sido essa ameaça, Ezequias respondeu a ameaça trazendo ao Senhor. Mas essa não foi a última ameaça de Ezequias. A Bíblia diz que perto do final da sua vida ele adoeceu. E ele sentiu profundamente ameaçado por aquela enfermidade. Então Isaías foi lá e disse para ele: olha, prepara a sua família, seus filhos, acerta todos os afés da sua casa, porque você vai morrer. Porque você vai ser levado ao Senhor. E ele sente aquela ameaça, a ameaça da enfermidade, a ameaça da mortandade, a ameaça de que de alguma maneira aquela enfermidade seria fatal, aquele mal que estava no seu corpo seria fatal. Eu quero dizer, querido, que nenhum mal é fatal para quem conhece Deus. Nenhum mal é terminal para quem sabe em quem tem crido. Nenhum mal é terminal para quem conhece. Olha que Jó diz, todo cheio de lepra, ele diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Porque Jó sabia que se até ele morresse, Deus tinha capacidade para ressuscitá-lo. Para ressuscitá-lo. Deus é Deus na sua vida, e Ele sempre foi Deus, e nesse momento difícil Ele não vai deixar de ser Deus. A Bíblia diz que esse homem Ezequias olha para a parede, e ele ora mais uma vez. Ele sabe o caminho, toda ameaça ele sabe o caminho. Quando ele é ameaçado por algo que está para além da sua força, intimidado por uma coisa que ele não sabe explicar, ele sabe o caminho. O caminho são aos pés do Senhor. Isaías está saindo do palácio, e Isaías volta e diz: você acabou de ganhar mais 15 anos da sua vida. Aleluia, aleluia. Eu quero dizer para você que você acabou de ganhar mais 15, mais 20, mais 30, mais 40 anos de vida, de graça, de prosperidade, se você clamar ao Senhor. Existem sentenças que podem ser mudadas com humildade. Existem sentenças que podem ser transformadas com clamor. Existem sentenças, às vezes até divinas, como foi essa, que a misericórdia de Deus está acima da sentença, está acima do juízo. Se você se voltar para Deus, a Bíblia diz: vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e Ele mesmo ligará, e Ele nos ressuscitará ao terceiro dia. Isso é uma promessa poderosa do Senhor. Ele diz que ainda que uma árvore é cortada, existe esperança para aquela árvore, porque ao cheiro das águas ela volta a brotar. Esse é o seu Deus, esse é o seu Senhor. Ezequias ora e o Senhor reverte. Eu quero dizer que mesmo hoje Deus vai reverter uma sentença. Quem sabe aí um contador já deu uma sentença para você. Alguém olhou para a sua empresa, alguém olhou para a sua casa, para a sua família. Quem sabe a sua mãe deu uma sentença no seu casamento, olhou para você e: filha, desiste desse homem, desiste desse casamento. Quem sabe outras pessoas deram sentença para a sua história, sentença. Quem sabe você recebeu uma sentença de câncer, uma sentença de uma enfermidade que parece terminal. O seu Deus é o Deus que muda sentenças, é o seu Deus que muda juízos, é o seu Deus que trabalha num caminho de misericórdia. Hoje eu vim aqui para me erguer contra todo tipo de ameaça, todo tipo de intimidação, todo tipo de voz que vem contra o povo de Deus. Hoje eu vim aqui para dizer que nós não ouvimos o mundo, nós ouvimos o nosso Senhor, que nós sabemos. Você sabe o que Ezequias diz aqui? Quando Senaqueribe vem, ele tem um discurso maravilhoso.
E ele diz assim: mais é os que estão conosco dos que os que estão com eles. Em outras palavras, ele está dizendo: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É essa a nossa confiança eterna. É essa a nossa confiança. E hoje eu quero ministrar. Você que está se sentindo ameaçado. Você que de alguma maneira está sentindo essa intimidação maligna em alguma área da sua vida. Você tenta não ficar nervoso, mas você volta a ficar. Você tenta não ficar amargurado, mas você revisita esse lugar de amargura. Você a esse espírito escravizador de incertezas. De alguma maneira a sua fé tem sido abalada por esses ataques, essa flecha que vem ao meu dia, essa palavra, esse dardo inflamado do maligno, de alguma maneira está te alcançando, de alguma maneira está afetando a sua fé ou seu coração. Hoje nós nos erguemos contra as ameaças, hoje nós criamos em volta de nós muralhas como eram no tempo de Ezequias. Nós construímos nossas próprias fontes, nós levantamos altares, nós transformamos o medo em fé, nós transformamos a intimidação em esperança, nós transformamos todo o medo em confiança que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Vamos orar juntos nesse momento. Eu convido você a orar comigo, a nesse momento abandonar toda a intimidação maligna. Eu te convido nesse momento a abandonar as ameaças. E nós vimos aqui o que aconteceu com Ezequias. Quando ele foi ameaçado, em que ele iria voltar a ser aquela pessoa que ele tinha sido no passado, quando era garoto, que ele ia repetir a malignidade dos seus pais, que ele ia voltar aos padrões antigos de comportamento. Ele constrói o templo, ele adora, ele traz de novo a adoração para Israel. Quando ele foi ameaçado porque não teria competência para reinar em Israel, o que ele faz? Ele não para. Não pare, não volte atrás, não olhe para um lado nem para o outro. Deus é contigo, Deus é contigo. Quando ele é ameaçado porque o que estava acontecendo com outras nações, ele foi ameaçado que iria acontecer com a nação. Como as cidades em volta de Jerusalém foram destruídas, ele foi ameaçado que esse padrão ia se repetir. Sabe o que ele faz? Ele constrói uma fonte dentro de Jerusalém, uma fonte que manteve Jerusalém forte. E hoje eu declaro que você está construindo fontes internas poderosas. Quando uma carta o ameaça, quando jornaleiros, não é jornalistas, jornaleiros do mal, rodearam a cidade de Jerusalém e ficaram gritando temeridade para quem estava no muro em hebraico, para acabar com a alegria, para acabar com a energia. Sabe o que ele fez? Ele pegou essa carta e levou diante do Pai. Eis aqui as ameaças, Senhor. Eis aqui as ameaças. Nós sabemos as ameaças, mas Deus nos livrará de todas elas. E quando a enfermidade parecia que era final, quando a sentença parecia que era permanente, quando a enfermidade parecia que iria destruir a sua própria vida, quando o juízo estava posto, quando a sentença foi anunciada, ele se vestiu de humildade e ele abraçou a misericórdia. Hoje nós vamos abraçar a misericórdia, a misericórdia, a misericórdia. A Bíblia diz que Jeremias, em um momento mais triste da sua vida, ele olha para a cidade de Jerusalém toda destruída, toda destruída. Todos os jovens foram levados escravos para a Babilônia. E não somente isso, ficaram apenas os velhos, os doentes. E ele olha para Jerusalém destruída e ele começa a chorar. Ele diz: olha, os meus olhos são como rios. E ele lamenta. O livro de Lamentações de Jeremias é escrito assim. Mas ele de repente, depois de lamentar tanto, de se entristecer, ele diz: eu quero trazer à memória aquilo
que me dá esperança. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, porque as suas misericórdias não têm fim. Eu quero trazer à minha memória, aleluia. Ezequias olhou para a parede e ele se lembrou da misericórdia. Abrace hoje a misericórdia de Deus e toda sentença será rejeitada. Abrace hoje a misericórdia de Deus, e Deus não vai trazer sobre você aquilo que você até semeou, aquilo até que você merece, porque nós somos pessoas más, mas nós vamos abraçar hoje a misericórdia e nós vamos ter a vida restaurada pelo Senhor. Vamos orar juntos, aonde quer que você esteja. E antes de eu orar, se você hoje quer receber Jesus como Senhor e como Salvador, se hoje você ouviu essa palavra, e se você se sente ameaçado de alguma forma, mas sabe que a sua segurança está em Deus, eu convido você a entrar no direct aí do Instagram da igreja. Se você está no YouTube, procure o Instagram, é CN Fortaleza. Vai lá no direct, dá o seu nome, porque nós queremos orar por você. E nós queremos entrar em contato com você, te ajudar a caminhar com Jesus, te enviar uma Bíblia, te enviar um livro dos primeiros passos na fé. Nós queremos nos engajar com você, tá bom? Ou se você, mesmo se você, eu não quero me expor, mas coloca aí no YouTube, dizendo, eu hoje estou voltando para Jesus. Eu hoje quero voltar para a firmeza, eu volto para a misericórdia, no nome de Jesus. Pai, eu me ergo contra a ameaça. Nós nos levantamos contra a intimidação, nós nos levantamos contra as más notícias. A tua palavra no livro de Salmos diz que o justo não teme as más notícias. E Pai, em nome de Jesus, toda ameaça vai ser eliminada. Tudo que, ó Senhor, o inimigo planejou será desfeito, porque nós não caminhamos pelos planos de Satanás, nós caminhamos pelos planos do Senhor. Hoje nós recebemos a palavra do Senhor que diz: bem sei dos planos que tenho ao vosso respeito, são planos de paz e de vida, para vos dar um futuro que tanto desejais. Esse é o meu Deus, esse é o meu Senhor. Eu confio no plano dele, não no plano de Satanás. E toda ameaça é quebrada no nome de Jesus. Guerras, assim que eu luto minhas guerras. Você pode dizer na sua casa: assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É quando nós estamos cercados que nós vemos a maior provisão. É quando o inimigo por um caminho vem, é que ele fugirá por sete caminhos.
É quando todos os planos dele são desfeitos, é que o plano do Senhor é estabelecido. Confia no Senhor, guarda o teu coração, não se estribes no seu próprio entendimento. Reconhece em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provai e vede que o Senhor é bom. Provar fala de experimentar a bondade de Deus e enxergar, ter a capacidade de identificar que ela está acontecendo ao seu redor. Livramentos estão acontecendo agora, vida está acontecendo agora, proteção está acontecendo agora. Deus está apacentando o seu coração, Ele está te levando nos caminhos das águas, Ele vai te colocar para se alimentar em pastos verdes. O Senhor Deus é contigo, o Senhor Deus é teu pastor e nada te faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É essa a nossa declaração de fé. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso pastor. Meus queridos, amanhã aqui nós temos uma reunião poderosa, ok? Quinta-feira, amanhã nós vamos ter aqui um debate em pastores. Eu quero convidar você que nós estamos aí, nós vamos monitorar agora as redes. Eu quero convidar você a dar um tema pra gente. Nós vamos olhar o tema que mais está se repetindo na web aí, nas mídias sociais da igreja. Dê um tema aí que amanhã, ou alguns temas que você quer que amanhã os pastores vão debater aqui no culto, às 19h30. Nesse momento, amanhã nós vamos ter um tempo precioso, não perde de jeito nenhum, tá bom? Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e que Ele te dê a paz, em nome de Jesus. Aleluia. Continuaremos aqui adorando ao Senhor. Enquanto isso, se inscreve no canal do YouTube da CN Fortaleza, clica no sininho para ativar as notificações todas as vezes que estivermos online. E você que está se sentindo sozinho, necessitando oração, necessitando conversar com alguém, a CN Fortaleza está com a campanha Você Não Está Sozinho. Então no Instagram da CN Fortaleza tem um link, você pode clicar ali e uma pessoa vai estar conversando com você, você vai preencher uma ficha e você não está sozinho. E continue adorando conosco. Aleluia. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo.